vamos conversar um pouco. E logo depois, gente, eu já vou abrir aqui para uma caixinha de perguntas para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Todo final do ano ele nos reserva um tempo de reflexões, né? Reflexões, análises e por aí vai. E o sucesso ele também nos deixa muitas pistas. Esse ano foi um ano bem intenso para quem me acompanhou. Eu ministrei 87 palestras ao longo de 2019 e claro que a Sebrusa Brasil ministrou muito mais do que 87 palestras, mas eu sozinho ministrei 87 palestras. Deve ter passado aí pelas nossas palestras mais de 10 mil pessoas, mais ou menos. E desses números, eu tive mais de 1.200 atendimentos através de consultorias e por aí vai. Esse ano foi um ano bem intenso e foi um ano que eu me dediquei a novos desafios. Eu tenho compartilhado com vocês que uma das empresas que eu lidero, né, que é a Sebrusa, ela existe desde 1996, desde 2006 auxiliando pessoas a migrarem para o Canadá. E no ano passado, dia 19 de dezembro do ano passado, de 2018, eu iniciei um novo projeto que foi o projeto do Fórmula de Imigração. A gente teve, junto com o William, que é meu sócio, meu franqueado, lá em Florianópolis e também na Palhoça, e junto com o William me trouxe essa ideia de fazer com que as pessoas tivessem autonomia e que a gente pudesse compartilhar todo o conhecimento que a gente sabe sobre imigração para o Canadá. A gente lançou o Fórmula um dia depois da convenção da Sebrusa Brasil, onde eu reúno todos os meus franqueados, todos os diretores das empresas, e foi uma experiência bem interessante. Nesse ano, eu aprendi que eu tinha muito receio de entrar no online e eu achava que as pessoas, um receio meu, né, que não seriam atingidas da forma que eu gostaria. Mas quando eu vim para o online, eu percebi que existe um mundo à parte e que quando a gente começa a encontrar o caminho certo de passar informação, de compartilhar conhecimento, a gente atinge um mundo completamente diferente. O número de pessoas que a gente causa transformação é muito maior do que o presencial. Se eu fosse olhar só o presencial das empresas que eu lidero, né, são 11 estados mais o Distrito Federal, onde eu tenho franquia espalhada pelo Brasil, mas o online ele me deu uma oportunidade de ultrapassar qualquer fronteira, qualquer barreira e auxiliar vocês. E um ano depois do início desse projeto do Fórmula de Imigração, eu sinto que eu já tenho ajudado muita gente. Mas eu também sei que a cada ano que passa, eu sinto que eu posso melhorar mais e o meu objetivo é entregar muito mais. Eu não fiz recesso nesse final de ano justamente por entender que eu quero fazer de 2020 um ano que eu, pelo menos, triplique o número de pessoas que eu ajudo em todo o Brasil. E nesse período de recesso, onde os meus colaboradores estão em recesso, e a grande maioria deles estão descansando até o dia 6 de janeiro, eu decidi concentrar as minhas energias em revisar o planejamento que eu já fiz para o ano de 2020, ajustar os últimos detalhes para começar o ano com todo o vapor. Eu me cobro muito e o meu objetivo é cada dia mais poder ajudar vocês, poder passar o maior número de informações possíveis sobre imigração para o Canadá e auxiliar vocês nesse projeto. Muita gente cai na minha rede social e não sabe por onde começar. Muita gente cai e vê imigração para o Canadá ou começa a querer buscar um pouco mais sobre imigração, como funciona. E a partir do momento que a pessoa cai dentro aqui, né, da rede social, do Instagram, do canal do YouTube, começa a perceber que existe a possibilidade. Isso me deixa muito feliz. Muita gente sempre acha que imigração para o Canadá tem a ver com
tecnologia da informação, com engenharia, com usinagem, com enfermagem, com educação física, com psicologia e tantas outras áreas que eu poderia listar aqui. Mas quando as pessoas começam a entender que existem mais de 300 áreas de formação em demanda e que, ao contrário do que muita gente fala, que você é obrigado a ter R$70 mil, R$100 mil para migrar, e ao contrário do que muita gente pensa, quando você começa a enxergar que é acessível, que você pode alcançar, que está dentro da tua realidade, que existem programas de imigração que não dependem dessa autonomia financeira mais alta, existem programas de imigração que são acessíveis, né? Pessoas que batalham todo mês, todo ano, enfim. Esse fato que transforma me deixa muito feliz. Então, quando eu começo a analisar fatos, casos de sucesso, eu entendo que existe uma transformação que é causada, e se eu olhar não para muito tempo, né? Não para muito tempo, mas se eu olhar para um ano atrás, eu vejo que dezenas, centenas de pessoas que começaram a pensar em imigração há um ano atrás, ou já estão no Canadá, ou estão no início do ano migrando. Isso me deixa, de fato, realizado. E eu entendo que existe algo em comum na maioria das pessoas e dos processos de migração. Muita gente acha que perfil é tudo. Ele é importante, mas não é só isso. Existe algo que eu acredito que é muito mais importante do que você ter um perfil ou do que você achar que tem um perfil interessante, que é foco e determinação. Quando a gente começa a entender isso e você começa a pensar que existe essa possibilidade de fato real, você lança uma estratégia, você planeja e coloca essa meta, porque talvez no início do ano que vem, no início de 2021 ou final de 2020, você seja uma pessoa que vai estar no Canadá. Eu tenho muitos casos para compartilhar com vocês como exemplo. E dentro desses casos, talvez algum se encaixe dentro da sua realidade hoje. Eu sempre falo, gente, numa live como essa ou numa mentoria, talvez não é tudo que você vai conseguir absorver, talvez nem tudo que eu fale vai ser para você, mas às vezes uma frase, um detalhe, algo que eu possa falar no meio de uma conversa como essa, você vai entender que é para ti e isso vai mudar o rumo da tua imigração. Eu tive o caso do Eduardo, da cidade de Palhoça, que conseguiu uma vaga de emprego. Cara, e todo mundo, quase todo mundo, pensa, a primeira coisa que uma pessoa pensa em imigração é o seguinte: olha, o melhor para mim nesse momento é ser contratado por uma empresa. De fato, essa é uma das possibilidades de imigração. Quem me acompanha aqui sabe que existem empresas canadenses que vão ao Brasil fazer a contratação de profissionais de diversas áreas. Então, tem empresas que sempre vão ao Brasil todo ano. Agora, no início do ano, eu vou ter empresas parceiras que vão ir ao Brasil, que vão fazer entrevistas de profissionais. Eu já tenho aí uma dezena de pessoas que estão se inscrevendo, de clientes meus. Se você ainda não se inscreveu, depois no final da live eu vou deixar disponível aqui um canal no Telegram. E esse canal eu sempre posto essas vagas de emprego lá e dicas sobre imigração. É um lugar onde eu posso mandar áudio, onde eu posso mandar documentos, e vocês podem me acompanhar. Então, depois eu disponibilizo para vocês esse canal do Telegram. No final, você pode entrar de maneira gratuita e sempre que surgirem essas vagas de emprego, eu vou mandar para vocês. E analisando todos esses casos, é interessante que o caso do Eduardo, ele conseguiu uma oferta de trabalho. E essa oferta de trabalho do Eduardo, ela foi interessante porque a namorada do Eduardo, ela está finalizando o curso, a formação dela. E por esse motivo, depois dele conseguir essa oferta, essa vaga de emprego, né, ele passou pela entrevista, ele foi contratado.
é, ele viu que ele não poderia ir naquele momento e a namorada dele, o interesse dele era que ela fosse junto. Ele entrou em contato com a empresa e falou para a empresa, agradeceu a oportunidade, disse, olha, eu não vou poder ir agora, explicou os motivos e colocou a vaga à disposição. Só que o mais inusitado aconteceu com o Eduardo, é que o Eduardo da cidade de Palhoça, que essa empresa ela decidiu esperar mais 12 meses para o Eduardo migrar. Mesmo depois de ele dizer que não ia naquele momento, a empresa ela decidiu continuar com a contratação dele, esperar 12 meses até que ele migre para o Canadá. E isso tem uma comprovação bem interessante, porque isso só mostra que o Canadá, de fato, precisa de mão de obra qualificada. Isso só mostra o quanto as empresas precisam de gente para trabalhar. Eu tenho outros casos, por exemplo, do Vitor e da Uris, que conseguiram um visto de trabalho, mesmo a Uris não acreditando no projeto desde o início. Mas o Vitor ele foi persistente, conseguiu nível B2 em francês em 18 meses lá na Cebrus, em Florianópolis. Tem uma outra informação, uma outra cliente, que eu não vou falar o nome dela, porque ainda o processo dela está em andamento, mas essa moça lá do sul do Brasil, ela já tinha um perfil pronto para migrar e não sabia. Ela tinha um perfil exatamente aquilo que o governo canadense precisava e não sabia. E com as informações corretas, ela correu atrás. Inclusive, ela teve que ir atrás de uma documentação na Sérvia, porque ela trabalhou um tempo na Sérvia, ela recebeu o ITA no Express Entry e dentro dos próximos meses estará com a residência permanente na mão. E isso, gente, de pessoas que... Essa moça, que eu não vou falar o nome dela agora, ela não sabia que tinha um perfil pronto para migrar. E às vezes você acompanha vídeos e faz isso, faz aquilo, você não tem a noção de que você está pronto. Às vezes você acha assim, olha, eu vou através de um college, eu vou através desse caminho, mas às vezes você já está pronto. Então vale muito uma consultoria de atendimento ou conhecimento técnico dos programas de imigração, e é isso que eu bato muito dentro do Fórmula de Imigração, que é essa oportunidade de você ter essa autonomia para migrar. O Décio, ele conseguiu o visto de estudos, começou aplicando sozinho, fez algumas escolhas erradas lá, tanto de curso quanto na hora da aplicação, mas com a orientação certa da Sebrusa, ele já está morando em Montreal, ele já mora no Quebec. Eu tenho um casal, gente, que eu acho que talvez seja uma das histórias mais interessantes. Tem várias histórias como essa, mas a Rafaela de Blumenau, junto com o esposo dela, eles viajavam, acredito, 2 horas até a Sebrusa, na cidade de Florianópolis, porque a gente não tinha franquia lá em Blumenau. E é interessante porque eles faziam esse esforço e é um processo que o deles foi um pouco mais lento do que os demais. E eles também receberam o CSQ e estão atingindo o objetivo deles. O que eu quero dizer com vocês é que, dentro desses exemplos que eu citei, tem pessoas que vão levar 4 meses, 6 meses, 3 meses, tem gente que vai levar 1 ano, tem gente que vai levar 1 ano e meio. Isso vai depender da sua realidade, do seu perfil hoje, se você está pronto, se você não está. Muita gente acha que precisa ser rico para migrar, mas existem programas de migração, existem formas de migrar que você nem precisa comprovar autonomia financeira. Em alguns casos você declara que tem. Então, existem muitas formas de migrar, são mais de 50 programas de migração. O que você precisa entender é qual a realidade do seu perfil. Eu tive agora um caso, uma das últimas palestras que eu ministrei em Brasília, conversei com a Flávia, e a Flávia ela é fonoaudióloga, e foi interessante, porque nessa conversa que eu tive com a Flávia, ela me disse assim, Daniel, a todo custo eu quero ir para tal região do Canadá. E quando eu sentei com ela, a gente começou a conversar
e a gente descobriu que as chances dela migrar já com a residência permanente era para um outro lado, o lado oposto do que ela estava pensando. E talvez, se ela optar por esse caminho, ela ainda não decidiu, ela vai economizar muito, ela vai fazer um investimento muito menor. E isso acontece por quê? Porque você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a assertividade na hora de aplicar. Só nesse final de ano eu recebi aí mais de 15 pessoas, mais de 15 processos, de pessoas que foram contratadas, de pessoas que foram com a residência permanente, de pessoas que estão no Canadá e estão aplicando via PEC, ou estão aplicando via Express Entry, ou estão através de um dos programas provinciais, porque são muitas formas de migrar. E um dos cuidados que você tem que ter é o que se aplica para uma pessoa não quer dizer que vai se aplicar ao seu perfil. Cada perfil ele tem uma particularidade, você tem que respeitar isso. O que é melhor para mim não é melhor para você, o que é melhor para você não vai ser melhor para o teu colega, e pode ser que ele tenha a mesma área de formação que você, mas não tem a ver só com idade, nível de formação, experiência profissional, não é só isso que define a sua imigração para o Canadá. Existem dezenas de fatores que devem ser analisados, colocados em pauta, até que você tome uma decisão correta de planejamento. Eu sempre falo que quem senta para planejar entende que existe mais de uma possibilidade de imigração para o seu perfil. Existe um plano A, um plano B, um plano C, e isso eu canso de falar. E desses casos que eu usei como exemplo, acredito que foram 7, 8 casos de pessoas, de histórias de pessoas que já migraram, que estão aplicando o processo, que estão recebendo o visto agora. Esses casos de pessoas, eles servem para te dar um norte e para te mostrar o quanto é possível você alcançar o teu objetivo, desde que você faça o planejamento correto. Nesse final de ano, e eu tenho falei aí para o pessoal que é a live mais importante de 2019, porque eu acredito que é. Eu vou anunciar pelo menos três novidades para vocês que vão ajudar vocês nesse projeto de migrar para o Canadá. Mas eu entendo que no final desse ano você deve levar em consideração alguns pontos, principalmente se você ainda não tomou a sua decisão de migrar para o Canadá. Existe uma decisão que precisa ser tomada. Eu sempre falo que tem um dia que a gente tem que chegar no dia do chega, no dia de tomar a decisão, ter foco, perseverança e muita motivação para chegar no objetivo que a gente quer. Se você estabeleceu uma meta, por exemplo, até o final desse ano e ao final de 2020, e você lutar por isso, é totalmente possível que você migre para o Canadá até o final de 2020. Talvez você esteja pronto para migrar agora e você não sabe. Daqui a 3 meses, eu posso encaminhar aí o seu processo de visto para o meu sócio, que é consultor regulamentado de imigração, Estoco, e ele vai te ajudar junto comigo. A gente vai colocar a mão na massa para fazer o teu projeto acontecer. Existem fatores que são determinantes no sucesso do seu projeto de imigração, e um deles é a perseverança. Muito eu falo sobre isso, que na maioria dos casos de quem não imigra ou quem às vezes abandona esse projeto, isso acontece porque a pessoa desistiu no meio do caminho. E não é uma trajetória muito longa. Para muita gente, é um curto espaço de tempo de dedicação. Eu não sei quais são os teus motivos de migrar. Eu não sei. Eu não sei o porquê você está fazendo isso. Eu não sei o porquê você decidiu mudar de país. Eu não sei qual a tua realidade hoje. Eu não sei se é pela tua família, não sei se é pelos teus filhos. Talvez você é pai, é mãe, tem filhos, assim como eu. Tenho uma princesa, Sofia, de 5 aninhos. E existem muitos motivos que podem te levar. Eu fiz uma pesquisa no Instagram e eu fui muito surpreendido, porque eu pensei que a maioria das pessoas elas queriam ir para o Canadá porque o Canadá tem excelentes ofertas de trabalho.
O Canadá, ele paga muito bem. Eu tenho um cliente da cidade de Goiânia que está ganhando mais de $70 mil por ano, trabalhando 20 horas semanais. E eu uso o exemplo dele porque ele migrou agora, fazem semanas. E eu pensei que, pelo número de ofertas, empresas canadenses vindo ao Brasil, cada vez mais oportunidades se abrindo, essas nossas empresas parceiras indo no Brasil, fazendo a contratação de profissionais, eu pensei que a maioria das pessoas queriam migrar para o Canadá, porque o Canadá ele tinha as melhores ofertas de trabalho do mundo para muitas áreas de formação que às vezes são desvalorizadas no Brasil. E eu descobri que mais de 80% das pessoas que me seguem, elas querem ir para o Canadá em busca de qualidade de vida. E a qualidade de vida ela é extremamente importante. A qualidade de vida, ela dentro desse processo de migrar para o Canadá, ela mexe com muitas emoções. E de fato é isso que o Canadá tem investido. O Canadá ele tem investido em qualidade de vida nos últimos 30 anos, pelo menos. Então, por isso que é importante, quando você estabelece o seu propósito de migrar, a tua motivação, você tem que chegar um dia e dizer, olha, chega, a partir de hoje eu vou fazer isso acontecer. E eu não posso fazer por ti. Você é a única pessoa que pode tomar essa decisão. A parte que eu posso fazer, eu estou fazendo, que é te ajudar. E eu estou comprometido a ajudar o maior número de pessoas nesse ano de 2020. Foi a minha decisão. É por isso que hoje eu estou na Sebrusa, né, nesse horário, fazendo essa live com vocês e conversando, porque eu tomei uma decisão, uma meta pessoal para o ano de 2020, que é pelo menos triplicar o número de pessoas que eu atendi em todos os anos. E eu acredito que é possível, eu estou comprometido a ajudar o maior número de pessoas a conquistarem esse sonho de morar no Canadá. Só que eu tenho essa convicção, eu estou comprometido em produzir o máximo de conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. E por isso eu estou lançando 3 linhas editoriais a partir de janeiro. Eu estou lançando o podcast Seu Futuro Canadá, e esse podcast ele vai ser lançado no ar toda segunda-feira, a partir do dia 6 de janeiro de 2020. A partir do dia 6 de janeiro de 2020, toda segunda-feira, eu vou gravar um podcast. Eu vou ter a parceria do William, que é meu parceiro, meu franqueado em Floripa e na Palhoça, e é meu sócio também em alguns projetos. E nós vamos gravar toda semana um podcast para compartilhar com vocês. Tem uma outra linha editorial que é o Immigration Talks, que é um vídeo que eu vou gravar explicando tudo o que você precisa saber sobre a imigração para o Canadá. Então, toda semana eu vou ter o podcast, eu vou ter o Immigration Talks e também, toda sexta-feira, eu vou fazer uma live fazendo o giro da imigração. O giro da imigração ele vai deixar todo mundo atualizado com o que está acontecendo no Canadá e principalmente na imigração canadense. Eu ainda estou definindo os horários e, por enquanto, essa live de toda sexta-feira ela vai acontecer às 21 horas. E, gente, é rápido, é para chegar e fazer um giro Canadá, trazer as principais notícias da semana e compartilhar com vocês. E, por último, eu gostaria de anunciar, gente, que a partir do dia 6 de janeiro até o dia 13 de janeiro, anota essa data aí, que talvez seja a data mais importante do teu início de 2020. Do dia 6 de janeiro ao dia 13 de janeiro, vai ocorrer a Semana do Brasil ao Canadá. É uma série de videoaulas que eu estou preparando, gratuita, e eu vou explicar tudo o que você precisa saber, não só para se tornar o imigrante que o Canadá gosta, mas para você se tornar o imigrante que o Canadá precisa. Nos próximos dias, eu vou abrir as vagas para essas inscrições da Semana do Brasil ao Canadá. Eu tenho certeza de uma coisa, tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer o possível para você se tornar o próximo residente permanente no Canadá,
ou o próximo imigrante no Canadá. Tudo que diz respeito à minha parte, eu vou fazer 100%. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é quanto você está comprometido a buscar e a fazer esse sonho se tornar realidade, de viver no país com a melhor qualidade de vida do mundo. Eu tenho a certeza de que eu vou fazer a minha parte. Eu vou dar os meus 100% de todo o meu lado, dos meus 50% daquilo que eu preciso fazer para ajudar vocês. Do dia 6 de janeiro ao dia 13 de janeiro de 2020, vai ter a Semana do Brasil ao Canadá. São videoaulas que eu vou, uma série de videoaulas, eu vou mostrar para vocês como você pode não só se tornar o imigrante que o Canadá gosta, mas o imigrante que o Canadá precisa. Eu tenho uma meta, e é uma meta muito audaciosa, que é pelo menos triplicar o número de pessoas que eu já ajudei em todos os anos de história de Sebrusa, das minhas empresas, e a partir de agora escrever uma nova história. Porque eu acredito que esse projeto que a gente escreveu, que a gente está se dedicando, eu estou me dedicando mais de 6 horas por semana só em gravações, só para poder disponibilizar para vocês o melhor conteúdo, com as melhores referências, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. O pessoal está me perguntando onde eu vou disponibilizar essas vagas. Essas vagas elas vão ser disponibilizadas, todas essas vagas serão disponibilizadas, elas serão disponibilizadas no meu Instagram. Eu vou avisar vocês, eu vou postar no Instagram. Então, vocês estejam atentos a essa formatação, tá bom? Estejam atentos aí às informações que a gente vai disponibilizar para vocês, para que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, que é migrar para o Canadá. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender um pouco mais nessa Semana do Brasil ao Canadá como que funcionam os processos de imigração. Gente, eu vou abrir aqui um espaço. Deixa eu ver aqui. Deixa eu responder algumas perguntas de vocês. Vamos ver aqui. Sei que tem alguma pergunta, você pode me mandar aqui. O pessoal está me pedindo o canal do Telegram. Eu vou pedir aqui para o nosso pessoal postar. Deixa eu pedir aqui para o pessoal postar para a gente. Gente, me mandem as perguntas, eu quero responder vocês. Deixa eu ver aqui. Qual o melhor caminho para quem tem formação e pouco dinheiro para investir? Essa é a pergunta da Amanda. Amanda, é o seguinte, a imigração para o Canadá, ela não depende só da tua formação. Quando você tem, dentro do teu planejamento financeiro, você não tem disponibilizado muitos recursos para migrar, existem alguns caminhos. Um deles é o Programa Regular de Trabalhadores Qualificados do Quebec, que é um dos que exige a menor comprovação financeira. Por que eu falo isso? Porque você não precisa comprovar autonomia financeira, você declara que tem, tá bom? Então, quando você vai por esse caminho, você vai precisar ir de uma autonomia financeira declarada, que seria o suficiente para você viver no Canadá por 3 meses, e você pode sair já do Brasil com a residência permanente. Tá bom, Amanda? Então, esse seria um caminho. Claro que para você participar desse programa de imigração, você deve levar em consideração outros critérios. E esses outros critérios, eles têm a ver com dezenas de outros fatores do teu perfil. Então, é bem importante que você esteja atenta a isso e consiga fazer essa análise do teu perfil para poder entender
aquilo que é melhor para ti, tá? Então, vamos lá. A Val está perguntando: Oi, Daniel, estou estudando inglês e pensando a longo prazo. Beleza, é uma opção em inglês. Eu recomendaria que você passasse por uma consultoria inicial de atendimento, ou então dentro do Fórmula de Imigração, né? Se você se tornar meu mentorado, você pode ter acesso a esse tipo de informação e ver o que é melhor para ti. Eu sempre recomendo para quem está começando a pensar em imigração para o Canadá, você não saia fazendo, por exemplo, matrícula em curso de idiomas, embora o idioma ele seja essencial, indispensável, mas se você às vezes não tem como se dedicar para inglês e francês, que são os idiomas oficiais do Canadá, escolha aquele que faz mais sentido de acordo com o teu perfil. Agora, parabéns para o Val, porque o idioma ele é indispensável. Tá? O Otoniel está perguntando: o técnico em prótese dentária tem demanda no Canadá? O Toniel, tem um técnico, eu não lembro agora qual é a carga horária e qual o nome, qual é a especificidade desse técnico, mas é uma coisa que a gente pode olhar para ti depois, mas a dentista e alguns técnicos da área de formação é possível sim. O Tiago está perguntando: qual o valor médio da comprovação financeira via Quebec? Tiago, existe mais de uma possibilidade de imigração via Quebec, tá bom? Existe mais de uma possibilidade de imigração. E dentro daquela que precisa a menor comprovação ou menor declaração, seria em torno de menos de 15 mil reais para um casal e menos de 8 mil para um solteiro. Só que esse valor não precisa ser comprovado, porque você apenas declara que tem, assina um documento com fé pública, tá bom? A Antônia está perguntando: o mercado para a área de engenharia da computação é uma área com muita demanda mesmo. Você pode inclusive sair do Brasil contratada já, tá bom? Ser contratada por uma empresa e aplicar para residência permanente lá. Na realidade, a engenharia da computação ela te abre muitas possibilidades de migração. Então, é uma área muito boa. A Marina está perguntando: como ir para o Canadá só com inglês básico? Eu não vou te dizer que é impossível, Marina, mas o idioma ele é indispensável, tá bom? Então, ou inglês ou francês, vai depender do teu perfil. A Kelinha está perguntando assim: qual é o primeiro passo para dar início num processo de imigração? Kelly, o primeiro passo é planejar, é sentar e entender as possibilidades que o teu perfil tem. É ver se o teu perfil ele tem chances nos pilares da imigração, se você tem chance de já sair do Brasil com a residência permanente, se o teu perfil te dá a possibilidade de ser contratado ou de participar de uma entrevista de emprego, ou se o melhor para o teu perfil é ir através de um college. Então, existem muitas possibilidades. O primeiro passo é planejar. E aí, o que eu te dou de dica é do dia 6 ao dia 13 de janeiro, tem a Semana do Brasil ao Canadá, e lá você vai entender como você pode chegar a essas comprovações. Então, fica aqui a minha dica, né? Minha dica para que você consiga ter essas chances de aplicar num processo de migração, e eu acho que é muito possível, tá? E depende do teu perfil, depende da tua realidade. Então, do dia 6 ao dia 13 do Brasil ao Canadá, isso vai te ajudar bastante. Vamos ver aqui. A Bru Coelho está perguntando: eu queria saber, após o envio da documentação exigida, qual o tempo para eles darem um retorno? É verdade que pode demorar até 17 meses. O governo ele está respondendo muito rápido, depende do programa de imigração que você está aplicando, tá bom? Então, o governo está respondendo muito rápido.
Se a gente tratar em prazo de governo e tudo mais, isso vai depender do programa que você aplicou. Eu entendo que se você, por exemplo, vai para um programa de imigração que vai te dar direto a residência permanente, às vezes o processo inteiro leva 6 meses. Então, essa resposta do governo ela vem muito antes. Pode levar até 17 meses, pode levar até 20. Se uma pessoa, por exemplo, colocar uma informação errada ou equivocada dentro da análise, dentro do processo, isso pode acabar prejudicando muito. Tá? Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais uma pergunta, mais uma dúvida. O Luiz está perguntando, boa noite, Daniel. Eu sou engenheiro florestal. Deixa eu ver aqui. Qual é a pergunta? Daniel, sou engenheiro florestal. Tem demanda? O Quebec é uma boa província para essa área? Isso vai depender muito, Luiz, de todos os critérios do teu perfil, tá bom? Não depende só da tua área de formação. A área de formação, ela é um fator e não é o único, tá bom? Então, cuida disso. Ó, eu estou fixando agora o comentário do canal do Telegram. Eu criei esse canal essa semana. Nesse canal eu vou anunciar a Semana do Brasil ao Canadá. Gente, participa do canal. Esse é um canal que eu vou compartilhar muita coisa gratuita. Saiu vaga de emprego, eu vou compartilhar lá. Muita coisa legal eu vou compartilhar com vocês nesse canal do Telegram, nesse link que está fixado aqui. Tá? Depois eu vou colocar, eu não sei se dá para acessar aqui no Insta, mas depois eu coloco lá no Instagram também para você arrastar para cima e fazer. O Paulo Henrique está falando, tecnólogo em desenvolvimento de sistemas tem algum valor? Você fala valor do que, Paulo Henrique? Existem mais de 50 formas diferentes de migrar. Então, tem que ver o que é melhor para o teu perfil. Eu tenho um cliente agora, em outubro, novembro, ele recebeu uma oferta de trabalho, não tinha muita experiência, com tecnólogo em desenvolvimento de sistemas, ele foi contratado e já está no Canadá. E ele não pagou nada pelo processo, porque a empresa pagou tudo. Como está a área de saúde, a área da saúde tem muita demanda, vai depender do curso, da área de formação, experiência profissional, por aí vai. Bom, estão me perguntando aqui, qual é mais difícil, migrar Quebec ou outros estados, que seriam províncias, né? Quebec não tem, no Canadá não tem estados, são províncias. Fora do Quebec, o inglês basta ou também é exigido o francês? Boa pergunta, porque fora do Quebec, o francês ele tem a mesma pontuação que o inglês, e é o que muita gente não sabe. E fora do Quebec, se você tiver o francês e aplicar via Express Entry, a tua pontuação ela pode diminuir muito, pontuação de corte no Express Entry. Existem muito mais regiões do Canadá que te dão a possibilidade de você de terem incentivos à francesização, de você ser selecionado com uma pontuação menor do que a pontuação do Express Entry. A Josiane está perguntando, Daniel, pode falar um pouco do college? Posso falar do college, sim. O college, ele seria um curso tecnólogo, se a gente comparar com o Brasil, e esse curso tecnólogo ele te dá a possibilidade do aplicante principal trabalhar meio período e, no caso de um casal, o cônjuge automaticamente recebe um visto de trabalho para trabalhar em tempo integral. No college, você não precisa gastar ou investir todo o valor de college e custo de vida. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer curso de idiomas no Canadá, ela não tem o direito de trabalhar. Isso eu tenho falado muito. Agora, se você vai pelo college, você pode. Agora, se você for pelo caminho do college, foge dos co-ops, porque normalmente vai ser muito difícil de comprovar tempo de trabalho por aí, vai para você continuar e conseguir a residência permanente depois. Então, foge dos co-ops. O college é uma excelente opção porque você pode solicitar a residência permanente depois. Tá bom? Gente, esse link que está aqui, fixado nos comentários,
é o link do canal do Telegram e eu vou postar lá para vocês a semana do Brasil ao Canadá. Então, se você não está nesse canal do Telegram, entra, porque vai ser bem importante, porque lá eu vou conseguir postar para vocês tudo. Não dá para acessar o link aqui, beleza? Depois eu vou pedir para o pessoal da TI fazer um link melhor e aí eu posto para vocês lá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Valor em quesito de ser tecnólogo às vezes não aceito. Não, no Canadá um tecnólogo ele é muito bem aceito, tá? Então, em algumas províncias. Eu não indicaria, por exemplo, para o Express Entry, porque você já vai perder pontos e uma pessoa que tem bacharel em nível avançado de inglês normalmente não alcança a pontuação de corte. Mas existem outras formas que você pode sair do Brasil com a residência permanente e com investimento bem menor. O Vini está falando assim, é possível dar início ao processo estando desempregado sem renda, apenas qualificação em inglês avançado? Depende, Vini. Depende de onde você vai aplicar. O Lucas está perguntando, manutenção de aeronaves, pode ser uma boa área de formação, tem que levar em consideração os outros fatores, e o mesmo para o Oliveira aqui, que pergunta a vaga de farmacêutico, se tem alguma relacionada à indústria. Se tiver inglês e francês fluente, aumentam as chances? Sim, aumentam as chances. Vou postar nos stories assim que eu terminar, porque o pessoal não está conseguindo acessar. Tá? Gente, muito importante então, muito importante. O que você precisa saber dessa nossa live, ok? Talvez a coisa mais importante, do dia 6 ao dia 13 de janeiro. Coloca na tua agenda. E quando eu desligar a live, eu vou lá nos stories postar o link do canal do Telegram. Do dia 6 ao dia 13 de janeiro, a semana do Brasil ao Canadá. E eu vou explicar para vocês como você pode se tornar o imigrante, não só que o Canadá gosta, mas o imigrante que o Canadá precisa. Eu quero agradecer muito vocês que me acompanharam esse ano e estão comigo no dia 23 de dezembro, cara. É verdade que o Canadá também busca famílias com mais de 1 ou 2 filhos por conta da faixa etária geral. Isso conta pontos. Sim, filhos contam pontos. Se não tem filhos, não tem problema. Nayara, um abraço. Cidade de Trindade, Goiânia. O Vini, como funciona esse sistema de pontos? É baseado em quê? Em muitos critérios, Vini. Tem muita coisa no YouTube, tem muito vídeo que eu já gravei. Daniel Brown, Seu Futuro Canadá, é o canal no YouTube, você pode acessar lá. E na semana do Brasil ao Canadá, do dia 6 ao dia 13, eu vou explicar exatamente isso. Vou explicar como funcionam os programas de imigração. Um abraço para o Rafael, grande Rafael. O Rafael passou boa parte do ano aí me acompanhando, de Curitiba. Nayara, já falei. A Meire Ellen. Como faço para iniciar um programa de imigração? Do dia 6 ao dia 13 de janeiro, Meire. Do dia 6 ao dia 13 de janeiro, a semana do Brasil ao Canadá. Então, me acompanha por aqui, te inscreve lá no canal do Telegram. Vou postar lá para vocês. Quando abrirem as inscrições, eu vou manter vocês atualizados e informados. Gente, muito obrigado. O Canadá está a um passo da sua decisão. Essa é a grande verdade. Todo mundo que começou há 1 ano atrás, ou já está aplicando, ou já está no Canadá, ou está finalizando um processo, ou está terminando a qualificação para aplicar. A grande questão é em que passo você está e se você está 100% comprometido com essa tua realidade. Eu já falei para vocês que eu tenho uma meta, e a minha meta pessoal é triplicar o número de pessoas que eu já ajudei em toda a história da Sebrusa no próximo ano, e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Aumentei minha equipe na Sebrusa para poder atender todos vocês, e a gente quer atender o pessoal da mentoria, do Fórmula de Imigração, os alunos da Sebrusa Brasil, as pessoas que estão espalhados pelo Brasil, e eu quero agradecer a vocês. O Vini está falando, próximo evento marcado em São Paulo vai ser sobre o quê? Já me inscrevi, mas não sei o que esperar da palestra. Vini, eu vou falar sobre os programas de imigração, as principais formas
de migrar para o Canadá. Tá bom? Tenho certeza que vai ser a melhor palestra que tu já participou sobre migração para o Canadá. Tiago, muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Um abraço para o Rick. Ó, o Rick colocou aqui, já deu o processo para começar as aulas da Cebrus em janeiro. Ô, Rick, legal, cara. Um forte abraço aí, conta comigo, tá bom? Vai dar tudo certo. Obrigado, Bru, que está me desejando um ótimo Natal para mim, para minha família. Parabéns pela iniciativa de nos ajudar com a realização de um sonho. A Nayara está perguntando sobre a palestra de Goiânia. Deixa eu até abrir aqui, gente. Ó. Vou avisar para vocês quais cidades que eu vou estar. Beleza? Vou avisar aqui para vocês quais cidades que você está. Que eu vou estar no início do ano. Dia 6 de janeiro eu começo as palestras na cidade de Porto Alegre. Ó, já está quase lotado a palestra. Tem aqui 80% das vagas preenchidas da primeira palestra. Então, a primeira palestra vai ser às 19 horas, em Porto Alegre, lá no Rossi Business Park, que é onde tem o escritório da Cebrus. Na cidade de São Paulo é dia 16 de janeiro. Então, dia 16 de janeiro, no edifício Igaraçu, na zona sul de São Paulo, eu vou estar ministrando essa palestra. Em Goiânia, eu vou estar no dia 21 de janeiro. Dia 21 de janeiro, eu vou estar na cidade de Goiânia, lá com meu parceiro, meu sócio Ismael, a Priscila, com todo mundo. Em Brasília, eu vou estar no dia 22 de janeiro. Então, um dia depois de Goiânia, eu vou estar lá em Brasília, ministrando a palestra Seu Futuro Canadá. Dia 1º de fevereiro, na outra semana, eu vou estar na cidade de Curitiba, ministrando a palestra Seu Futuro Canadá. E no dia 3 de fevereiro de 2020, eu vou estar na cidade de Florianópolis. Tá bom, gente? Então, essas são as cidades que eu vou estar até o dia 3 de fevereiro. Claro que eu tenho um planejamento aí para até o final do primeiro semestre, mas vou estar acompanhando vocês, vou ministrar essas palestras presenciais. Tenho certeza que vai ser muito legal. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês por participarem comigo até aqui. Um Feliz Natal, que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz, muita saúde, muita alegria. E celebrem esse Natal, celebrem essa virada de ano, porque pode ser a última virada de ano que você passará no Brasil. Talvez, ano que vem, você será um residente permanente no Canadá. E essa hora você vai talvez estar brincando lá com o Olaf na neve e tal, com toda a galera, principalmente se você tem filhos, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês, contem comigo e me acompanhem nas redes sociais, porque a distribuição de conteúdo continua e a gente continua conversando, vou continuar tirando as dúvidas de vocês. Obrigado, gente, sucesso, até 2020, tchau!